12. Graças ao maravilhoso Deus. Juízes capítulo 6, versículo 12, 13 e 14. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Glória a Deus. Deixe sentar, irmãos. Aleluia. Eu estou muito alegre. Estarei muito com os irmãos para trazer uma palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é eficaz. E eu louvo a Deus por essa oportunidade de transmitir uma palavra viva. Quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos, pela vida do pastor Denilson, pela vida do nosso companheiro e amigo, o irmão Samuel, sua família, sua esposa, sua irmã. Desde sábado que nós estamos na sua casa e temos atendido de uma forma especial. Louvo a Deus pela vida do irmão. A Bíblia diz que o obreiro ele tem que ser irrepreensível, hospitaleiro, da mesma forma a esposa. Esse rapaz, ele se encaixa nesse versículo, hospitaleiro. Louvo a Deus pela vida do irmão. Há muitos anos que eu conheço ele e sempre da mesma forma, animado, homem de Deus. Irmãos, ontem nós falamos sobre o propósito da oração, vencendo na oração. Trouxe uma introdução do tema clamando a Deus cuidados com fracasso. Hoje eu quero entrar na espinha dorsal desse tema e amanhã estarei trazendo a conclusão. E na segunda-feira estarei viajando, permitindo Deus. Só que o congresso não acaba, pastor? O congresso não acaba. Vai ter outros pregadores, tem cantora, tem cantor, que são homens de Deus, mulheres de Deus, que tem palavra e louvor para edificar a sua vida. Amém, irmãos? Amém. Queridos, a Bíblia que nos fala de algo muito interessante. Ela nos apresenta um rapaz que estava angustiado com a situação de vida. E quando nós olhamos e observamos esse texto, nós lembramos quando Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito, que estava há 430 anos como escravo. E quando Deus levava eles pelo deserto, o interessante é que pela manhã, durante o dia inteiro, no sol escaldante, Deus ele mandava uma nuvem, Deus mandava aquela nuvem refrigerar o ambiente, e pela noite, quando chegava o frio, Deus mandava uma nuvem de calor para que esse povo vivesse de uma forma bem no deserto. Quando eles estavam com fome, Deus mandava maná. E chegou a hora que eles falaram: Senhor, nós estamos cansados de comer maná. Então Deus mandou carne no deserto. E quando eles chegaram na terra que Deus tinha prometido, diz a Bíblia que os anciãos, diz a Bíblia que Josué, ele morre. E quando Josué morre, os anciãos morrem, nasce uma geração que não conhecia o Senhor Deus. Nasce uma geração que não tinha visto os milagres de Deus. Uma geração que talvez conhecia Deus somente por teoria, lendo a história, lendo a lei, mas ele não tinha visto os milagres de Deus. Ele não tinha experimentado os milagres do Senhor. E eu observo aqui que o fato desse povo não conhecer a Deus
ensinar a nação a forma correta de servir a Deus. É dever do obreiro, é dever do pastor, é dever do presbítero ensinar a igreja. A Bíblia diz que o pastor, ele apacenta a igreja. E nos dias da igreja primitiva, Deus, ele usa os apóstolos para levantar presbíteros. E a palavra presbítero no grego significa ancião. E quando fala sobre ancião, fala de pessoas experientes, que têm experiência com Deus. Mas, pastor, infelizmente temos dificuldade com isso, com homens experientes, com presbíteros experientes. Rapaz, me dá uma tristeza tão grande quando eu vejo um presbítero que não gosta de ir para o culto, presbítero que não está no culto do ensino. Eu tenho um cooperador e todos os dias nós chegamos no culto 30 minutos mais cedo no dia, eu atrasei. Cheguei à igreja no horário de iniciar o culto. Aí ele estava lá esperando. E esse rapaz falou tanto bobeira comigo. Mas quando eu chegava cedo, ele não estava. E nós tínhamos o costume de orar antes de começar o culto, período de oração. E ele só não trabalhava no joelho que se levantava. Então nós vemos hoje as dificuldades de encontrar obreiros verdadeiros, obreiros que têm compromisso com a palavra, obreiros que têm compromisso com a igreja, que têm compromisso com o pastor. Para mim, o obreiro ele tem que ter no mínimo 3 qualidades. Ele tem que ser aprovado por Deus e pelo pastor. Segundo, ele tem que ser aprovado pela igreja. E terceiro, ele tem que ser dizimista fiel. Porque o obreiro que não é dizimista fiel, ele traz maldição para a igreja. Você sabia disso? Aí alguns dizem, não, mas o dízimo está baseado na lei, estou liberto da lei, não preciso. O que diz? O dízimo ele foi estabelecido antes da lei, pelo Melquisedeque. E o livro de Hebreus diz que Jesus veio segundo a lei de Melquisedeque. Então, se na lei de Melquisedeque tem que devolver dízimo, então na lei de Jesus agora também tem que devolver dízimo. E o obreiro que não é fiel no seu dízimo tem que ser tomado a credencial, porque ele é obreiro coisa nenhuma. Temos que ser exemplo. Paulo ensina a forma que o obreiro tem que ser. Tem que ser de exemplo, não tendo nada do que se envergonhar, e que sabe manusear bem a palavra de Deus. No grego, palavra tem 2 variantes: palavra escrita e a palavra rema, a palavra falada. Então o obreiro tem que conhecer bem a Bíblia e tem que saber, no mínimo, ensinar a igreja como servir a Deus. Temos que ter experiência com Deus. Os anciões eles falharam, eles não ensinaram o povo como servir a Deus. E a Bíblia diz que Deus um dia chega para Elias, e diz que Elias sai da caverna, desce e unge Eliseu em teu lugar como profeta. Porque Deus queria levar Elias e queria que alguém continuasse juntamente com ele. Então ele vai, unge, e o garoto aonde Elias ia com ele, porque ele tinha desejo de aprender. E quando Deus levantou o profeta, ficou outro profeta no lugar. Só que hoje é o seguinte: tem igreja, irmãos, que se não levanta um irmão que começa a pregar ousadia, os obreiros querem abafar ele, os obreiros querem que ele cala, os obreiros querem que ele para de dar oportunidade, começa a falar coisas que não existem. Eu lembro que nós estávamos um dia na reunião do nosso campo, e eu estava com mais ou menos 1 ano, 2 anos que estava na igreja, e nós fomos fechar um relatório na secretaria de missão. Eu fui acompanhando o nosso secretário, e quando estava ali, o irmão perguntou ao secretário de missão, que vieram missionários para o Paraguai, e que está precisando de missionário no campo. Ele disse: estamos. Por que você tem um lar? Ele disse: tem aqui, ó. Ele colocou a mão no meu ombro e disse: irmão Ronaldo. Aquele pastor olhou para mim e disse: você habla espanhol? Aí eu falei: o que tu está falando? Ele: tu habla espanhol?
Aí eu falei, que olha, Leandro, sabe falar espanhol? Eu falei, não. Ele começou só a rir de mim. Um pastor e o outro colega dele, 2 secretários de missão. Vamos só rindo. Como é que tu quer ser missionário se tu não sabe falar espanhol? Só se tu tiver revelação do Espírito Santo. Eu fiquei tão triste. Eu falei, um dia esse cara vai ver que Deus pode também me usar. Hoje, ele está fora do nosso campo, porque ele dividiu uma das igrejas, saiu de cabeça baixa, passando vergonha, teve que ir na Convenção Mineira para ver se conseguia carta. O outro se adoeceu no Paraguai e está doente, não consegue nem falar direito, e eu fui enviado como missionário no nosso campo e ser pregador do Evangelho. Então, se Deus não te chamar na tua vida, querido, não te preocupe que o homem fala, que inventa, continua sendo fiel a Deus, o seu pastor, e você vai ver onde Deus vai te levantar. Queridos, essa nação não conhecia o Senhor. Ele só conhecia Deus teoricamente. A dificuldade que nós temos como pessoas que não conhecem a Deus na prática. Um dia eu estava no trabalho e conversando com um rapaz de Portugal. Eu comecei a falar de Deus para ele. Ele disse que tinha morado em 5 países, só que eu falar 5 idiomas diferentes e eu falo mal português. Aí eu comecei a falar de Deus. Ele disse que não acreditava em Deus e começou a falar muito da ciência. Foi falando. Eu falei, já que não acredito, eu vou ficar calado. Aí ele perguntou para mim, por que você acredita em Deus? Eu falei, olha, um dia eu estava orando, né? Meu irmão tinha morrido, eu estava muito angustiado. E eu estava orando, eu pedindo, Deus, fala comigo. Espírito Santo, se ajoelha do meu lado, me ajuda a passar por essa prova. E as portas de casa estavam tudo fechadas, eu orando sozinho, eu senti como alguém me desse um abraço. Eu abri os olhos, não vi ninguém. E Deus falou comigo, eu comecei falando para ele o que Deus tinha feito. Eu falei, rapaz, um dia eu estava nessa mesma época, tão desanimado da igreja, que eu falei, não vou ser mais crente. Peguei a Bíblia e joguei no guarda-roupa e saí de casa. E quando lá para as 8 horas da noite, eu andando na rua, e eu ouvi uma voz dizendo, o meu servo Valdemar está orando por você, eu vou te levantar como pregador da minha palavra. E eu olhando para um lado e outro, caçando quem estava falando, não vi ninguém. E aquela voz dizia, vai para a igreja. Eu fui para casa, comecei a orar, e a voz falava, vai para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, já estava acabando o culto. Então eu cheguei no pátio da igreja. Aí o pastor Valdemar disse, o Ronaldo está aí? Vem aqui à frente orar por esse povo. Tinha 6 pessoas que tinham aceitado Jesus. Quando eu pisei dentro da igreja, o pastor disse, eis que você falou que não viria na igreja, mas o meu amigo Espírito Santo te trouxe até aqui para te dizer que ele vai te levantar como pregador do meu evangelho, e tu andarás em vários lugares trazendo uma palavra de edificação para as pessoas. E aquele rapaz que disse que não conhecia Deus, aliás, não acreditava em Deus, ele ficou olhando para mim e disse, tu sabe falar 5 idiomas diferentes, só que tem um idioma que tu não dá conta de falar, e que eu falo muito bem. Para você falar, tem que falar, tem que aceitar Jesus como Salvador e ser batizado no Espírito Santo. E que idioma é esse? Eu falei, é a linguagem dos anjos. E eu cheio do Espírito Santo naquela hora. Aí ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e disse, irmão, fala mais de Jesus para mim, querido. Temos que ter experiência com Deus. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador, que estará convosco todos os dias, até a consumação do século. Ei, querido, se você está lavando roupa, Deus está contigo. Na tua casa, Deus está contigo. Na escola, Deus está contigo. Busca uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Devemos ter uma experiência com Deus. O dia eu estava ensinando na igreja, eu perguntei aos irmãos, quantos de vós já teve experiência com Deus? Ninguém levantou a mão. Eu olhei para a igreja e falei, mas nenhum de vocês tinha irmão que tinha 40 anos de idade, nasceu e se criou dentro da igreja. Eu falei, rapaz, eu tenho 6 anos de igreja, tenho um montão das coisas para falar.
começava a orar e Deus batizava com o Espírito Santo. Tem pessoas que estão acostumadas com aquilo que passou. Ei, Deus quer te trazer para a realidade. Deus quer te usar hoje. Deus quer usar você. Tem pessoas que se acham capazes e se esquecem que Deus levanta o homem do pó e do culturizado do necessitado. Na introdução dessa palavra de hoje, eu quero que você abra sua mente e entenda que Deus, Ele quer te levantar na tua igreja. Deus, Ele quer que você seja fiel ao seu pastor, seja fiel a Deus, seja um exemplo para a igreja e seja um dizimista fiel na casa do Senhor. Aleluia. O texto que nós lemos aqui, o versículo 12, a Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar é lugar de pisar trigo, ou malhar o trigo. É lugar de pisar uva. Era um tanque feito na rocha. Eles colocavam uva para tirar o suco. Só que os pequeninos vinham, roubavam tudo que eles tinham. Estavam 7 anos na mesma situação. Os judeus se escondiam dentro das cavernas porque tinham medo. Mas o interessante é que Gideão, ele estava trabalhando. Embora ele tivesse com medo, ele tivesse sem força, ele procurou estratégia e começou a trabalhar. Enquanto as pessoas estavam se escondendo, ele estava trabalhando. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo. E ele disse: como pode o Senhor ser conosco? Como pode Deus ser com a nossa família, ser com o nosso povo? Se tudo isso está acontecendo, Deus nos abandonou, Deus nos deixou de lado. Ele diz: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. E Gideão disse: Senhor, como eu posso isso? Eu faço parte da menor tribo, a minha casa é menor da tribo de Manassés, e eu sou menor da casa do meu pai. Como pode? O interessante aqui é que o diabo respondia de Gideão que ele tinha força. Nas nossas igrejas tem pessoas, e eu posso dizer muito bem que uma boa parte não sabe o tamanho da sua força, não sabe o tamanho da força do seu Deus, e não consegue chegar até Deus e pedir ajuda. Tem pessoas que estão semelhantes à mentalidade de um elefante de circo, porque quando nasce eles pegam uma corrente forte, marram uma pilha forte, e ele tenta se soltar e não consegue. Quando ele cresce, chega à fase adulta, eles tiram a corrente forte, marra uma corda bem levezinha em um topo bem fraco. Mas só que o elefante fica pensando: eu passei a vida inteira tentando e não consegui. O domador deles escondeu dele que ele tinha força de derribar todo o circo e sair do cativeiro. Tem cristãos que estão nessa mesma conta, nessa mesma condição. A sociedade, o mundo escondeu que ele tem força e que ele pode sair daquela situação. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Tem pessoas que estão condicionadas nisso. Tem pessoas que acham que pelo fato da sua família ser pobre, ele não consegue cursar uma faculdade. Tem pessoas que acham que não conseguem um emprego, mas Deus, ele se alegra quando vê você se esforçando. Queridos, o tema diz: irados com fracasso. Os grandes homens e as grandes mulheres que venceram na vida são pessoas loucas e irados com fracasso, que não aceita uma situação de início, que embora esteja sem força, ele vai por cima e ele consegue vencer. Nós devemos aprender que a nossa fé, ela move montanhas, e a alegria do Senhor, a nossa força. E não tem como agradar a Deus sem fé. Quer ver Deus triste? É você desacreditar nas promessas de Deus. Gideão, ele diz: Senhor, a minha família
menor de Manassés. Eu sou menor da casa do meu pai. Senhor, eu não tenho condição nenhuma. Mas o que Gideão sabia? Que é do pequeno que sai grande, que é do fraco que sai forte, que é de uma igreja pequena que sai uma grande catedral, que é do pequeno investidor que sai um grande empresário, que é do pequeno pregador que sai um grande pregador, que é de uma pequena cantora que sai uma grande cantora, que é do pequeno sonhador que nasce, aleluia, um grande homem, uma grande mulher de Deus. Olhando na Bíblia Sagrada, eu te pergunto, quem era Abraão? Deus faz de um peregrino o pai de uma grande nação. Quem era Jacó? Deus faz de um enganador o príncipe de Deus. Quem era José? Deus faz de um escravo governador do Egito. Quem era Moisés? Deus faz de um fugitivo o libertador de Israel. Quem era Davi? Deus faz de um pequeno pastor de ovelha o rei de Israel. Ei, querido, talvez você não consegue reformar um passado de derrota, um passado de tristeza, mas você pode construir um futuro de honra e de glória na presença de Deus. Talvez você está limitado em pensamentos pequenos, mas Deus, Ele se alegra quando vê um sonhador. Deus, Ele se alegra quando vê uma pessoa que tem foco, uma pessoa que determina e diz: eu vou chegar lá. Não pare, querido. Vai adiante. Busque a Deus. A Bíblia diz que José, ele teve um sonho, e naquele sonho ele via os peixes dos irmãos dele se trocando aos peixes dele. Ele fala para o pai, e o pai dele não acredita, os irmãos não acreditam, ninguém acredita. Só que passa anos depois, Deus cumpre o sonho. Às vezes aquilo que Deus te prometeu pode até demorar, mas vai chegar. Às vezes aquilo que Deus te prometeu está até demorando, mas qualquer momento Deus, Ele vai lembrar de você. Eu profetizo que você não morrerás antes de Deus cumprir tudo que Ele prometeu na tua vida e na tua história. Aleluia! A Bíblia diz que Jonas foi engolido pelo grande peixe e não morreu. Reconheceu o plano de Deus em sua vida. Ele tinha que evangelizar Nínive. A Bíblia diz que Davi não morreu pelas mãos do Golias, pois o trono de Israel esperava. A Bíblia diz que Daniel, ele não morreu nas covas dos leões, porque Babilônia tinha que se prostrar e conhecer o Deus de Daniel. Eu profetizo que você não vai morrer enquanto Deus não salvar os teus, enquanto Deus não te levantar, enquanto Deus não mudar a tua história, enquanto Deus não te levantar e te honrar nesta cidade. Deus há de mudar a tua história. Ire com o teu fracasso. Vai adiante. Busque a Deus. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 7, Jesus ele entrando numa cidade chamada Naim, e quando ele estava na cidade, uma mulher estava chorando, uma grande multidão, pois o esposo dela tinha morrido. Anos depois morre o filho. E para a tradição, como eu falei ontem, eles acreditavam que a história estava condicionada na história do filho. Quando o filho morre, ela fica triste, porque ela diz: a história do meu filho acabou, a história do meu casamento acabou. Só que é Jesus Cristo, aquele que
surpreender quando você vê Deus salvando filhos de crente. Um mês depois, o filho da irmã que estava desviada foi para a igreja e disse: eu quero aceitar Jesus como Salvador. E todos os dias está lá no culto. Aleluia, crê na palavra de Deus. A Bíblia diz, o Senhor fala com Gideão: vai nessa tua força, o Senhor é contigo, varão valoroso. Então, Gideão disse: Senhor, a minha família é menor, a minha casa é menor, faço parte da tribo de Manassés. Manassés em hebraico significa esquecimento. Ele diz: Deus, além da minha família ser pequena, além de eu ser pequeno, a minha tribo é conhecido como a tribo do esquecimento, porque Manassés em hebraico é chamado esquecimento. Senhor, Deus esqueceu da minha tribo, as pessoas esqueceram da minha tribo, aleluia. Só que o interessante aqui é que esse anjo, ele recebe a adoração de Gideão, e a Bíblia diz que anjo não recebe adoração. Então, se anjo não recebe adoração, aleluia, e esse anjo recebe adoração, segundo a teologia, diz que ali é uma teofania de Deus, ou seja, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor, se apresentando no Velho Testamento em forma de anjo. Quando ele diz: Senhor, a minha tribo é menor, faço parte da tribo do esquecimento, da tribo de Manassés. Possivelmente o anjo do Senhor disse: era, você fazia porque Deus lembrou de você, aleluia. Então diz a Bíblia que ele foi cheio do Espírito Santo e ele guerreou contra o exército e venceu o exército. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 3, havia 5 anos que Ezequiel estava na Babilônia, preso no cativeiro, à beira do rio Quebar, e de repente ele disse: e eu vi visões de Deus. Quando os céus se abrem, abre-se o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, aonde está a habitação de Deus. E ele diz: eu vi visões de Deus. E ele diz: eu vi semelhança de trono. Ezequiel, ele tinha um sonho de ser sacerdote, só que ele estava em um cativeiro, sem esperança. E Deus abriu o céu sobre a vida dele e abençoou ele. E no capítulo 2 de Ezequiel, a Bíblia diz que Deus, o Espírito de Deus, entrou sobre Ezequiel e colocou ele de pé. Aleluia. Deus há de visitar o teu cativeiro. Deus há de abrir o céu sobre a tua vida. Deus há de abrir o céu sobre a tua história. Deus há de abrir os céus sobre a tua família. Outra observação que eu faço da história deste moço é que ele, após Deus falar com ele, Deus diz: pega buzina, trombetas e vai à guerra. Quando ele chega para guerrear, ele está como líder, ele está como exemplo. O sucesso daquela nação dependia do sucesso de Gideão. O sucesso daquela nação dependia do sucesso de Gideão. Se ele parasse, aquela nação inteira iria perder a guerra. Jesus disse para o seu discípulo: olha, e preparar a ceia. E o discípulo falou: o que nós devemos fazer? E chegando na cidade, você vai encontrar um homem com um cântaro sobre os ombros, segue ele. Na casa que ele entrar, você entra com ele. Se aquele homem entrasse na casa errada, o discípulo entraria na casa errada. Quando ele segue, entra na casa e prepara a ceia. Escuta, o sucesso de alguém depende do teu sucesso. A história de alguém depende da tua história. Se Gideão parasse, aqueles homens também iriam parar. Se Gideão ficasse com medo e recuasse, aquele povo ia também recuar. O maior inimigo do ser humano se chama medo. Quantas pessoas
abençoado, porque lhe falta coragem, não tem coragem de lutar, não tem coragem de guerrear. Mas diz a Bíblia que Gideão, embora fosse pequeno e fraco, ele foi, e o anjo do Senhor disse: e o Senhor será contigo. Deus vai adiante de você. Quando eles começaram a tocar a buzina e quebrar os canos, eles chegaram no arraial com tocha de fogo, e eles começavam a clamar e dizendo: por Deus, por Gideão, por Deus, por Gideão. Querido, o segredo da vitória é permanecer fiel a Deus e clamar ao Senhor. No dia da angústia, clamar a Deus. No dia da perseguição, clamar a Deus. O sucesso de alguém depende do teu sucesso. A história de alguém depende da tua história. A história do teu filho depende da tua história. A história dessa igreja depende da história do pastor. Aleluia. Talvez a história do teu vizinho depende da tua história. Você que está aqui hoje, talvez até pensa em desviar, de parar na caminhada, não para. Tem gente que está te observando, está te vendo, e ele observa para você e vê uma fidelidade com Deus. Através de você, um dia ele vai aceitar a Jesus como Salvador. Aleluia! Eu creio que depois estiver. O sucesso de alguém depende do teu sucesso. A história de alguém depende da tua história. Não pare, continue. Eu quero convidar a mesma irmã de volta para louvar o Senhor comigo. Eu quero fazer oração por você. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Esse mistério maravilha. Aleluia. Nessa noite, antes de orar, eu quero saber se tem alguma pessoa em nosso meio que não é crente e quer aceitar Jesus como Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Você que quer aceitar Jesus como Salvador, eu quero orar por você. Amém? Glória a Deus. Eu convido os irmãos aqui à frente, eu vou orar por você nessa noite. A minha oração hoje é para que Deus te dê força. É para que Deus te dê força para vencer nas dificuldades. Você que vai vir à frente e receber a oração, você vem com propósito. Apresenta a Deus com propósito. Irmão, reconciliando. Glória a Deus. Como diz o cooperador Samuel, é festa na igreja e festa no céu. A Bíblia diz que é a festa no céu quando um ser humano aceita Jesus como Salvador. Irmãos, eu vou orar por você. Escuta, você vai colocar em oração diante de Deus aquilo que você quer esse ano. Irmão, eu queria comprar um carro, eu queria tirar a carteira de habilitação. Você vai colocar isso em propósito. Chegando na tua casa, você vai escolher um lugarzinho na tua Bíblia e você vai escrever esse propósito, para você não esquecer. E se você tiver mesmo esse foco, no final deste ano, Deus vai te dar essa bênção. Aleluia. Senhor Deus, Glória a Deus. aqui está a tua igreja, Pai, que está orando, está acreditando. A tua palavra foi pregada. Não o Senhor que opera e não eu. A igreja é sua. Glória a Deus. Aleluia. Os céus são seus e a palavra também é sua. Seus servos estão orando com propósito. Senhor, eu profetizo que vai se cumprir. No nome de Jesus Cristo. Na autoridade que há no nome de Jesus, Senhor. O Senhor há de operar nessa noite. O Senhor há de renovar nessa noite. Não dá pra Aleluia. Em nome de Jesus Cristo.
Jesus Cristo, vai adorando. Vai adorando. Deus vai operar a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Abençoa os teus filhos. Oh, Espírito Santo, vai adorando. Deus tem mais para a tua vida. Vai abençoar, vai adorando. Vai adorando. Vai adorando.
Aleluia. Não esquece de fazer o que eu lhe falei. Escreva no papel aonde você pode encontrar direto o propósito para a sua vida durante esse ano. E Deus vai cumprir. Porque Deus se alegra uma igreja que tem propósito. Aleluia. Irmãos, nós temos DVD, temos Bíblias, tem livros para os irmãos que querem comprar DVD, Bíblia, nós temos. Tem uma mensagem que eu preguei no congresso, vou terminar os meus projetos para ele, Senhor. Tem mensagem de outros pregadores